E a Petrobras anunciou nesta sexta-feira uma redução de quase 10% no preço do diesel para as distribuidoras. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. O diesel, combustível que movimenta o país, vai estar mais barato nas refinarias da Petrobras a partir deste sábado. Corte de 9,9%, equivalente a 38 centavos. Combustível passa a ser vendido pela Estatal Brasileira de Petróleo e Gás a R$ 3,48. É o quarto corte promovido pela empresa nesse ano de 2023. A queda acumulada já chega a 23%, segundo cálculos extraoficiais. Petrobras está adequando os preços internos a variáveis como câmbio e barril do petróleo do tipo Brent, além, é claro, está olhando para o mercado e seus competidores. Recentemente, começaram a chegar navios aqui no país trazendo diesel russo, que é mais barato do que aquele produzido pela Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. Alguns analistas e especialistas enxergam potencialidade para uma nova redução nos preços do diesel em breve. Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a defasagem era 17%, ou seja, o diesel vendido aqui dentro estava 17% mais caro do que os parâmetros internacionais. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, a Petrobras, apesar do corte de quase 10%, 9,9%, foi relativamente conservadora. Essa redução vai de encontro à política de paridade internacional que vem sendo executada pela Petrobras desde a época do presidente Michel Temer. Essa queda é função de preço de Brent, que reduziu, o câmbio também tem uma certa estabilidade. E então agora o diesel está mais ou menos com a paridade um pouquinho ainda a maior que o mercado nacional, mas quase nada. Por outro lado, a especialista em energia e gás Luciana Reis destaca que esse corte no diesel, que começa a valer a partir deste sábado, pode não chegar à bomba aos consumidores. O motivo? A partir do dia 1º de maio, começa uma nova cobrança de ICMS sobre o diesel. Uma cobrança monofásica que passa a ser de 95 centavos por litro aproximadamente. Esse valor de cerca de 95 centavos de real por litro passa a ser maior que o valor até então praticado por cerca de metade dos estados da federação. De forma que essa redução anunciada pela Petrobras, ela talvez não seja sentida pelos consumidores e não cause um impacto significativo na economia. O economista Aurélio Valporto, presidente da Abradim, dá a sua opinião aqui na Jovem Pan sobre essa nova redução no preço do diesel agora em 2023. A redução no preço do diesel de quase 10% anunciada pela Petrobras não significa qualquer mudança na política de preços da empresa. Pelo contrário, se a Petrobras tivesse empregado a paridade internacional com a OPEP para reduzir os preços com a mesma celeridade que emprega quando os preços sobem, esses deveriam estar mais baixos há semanas, contribuindo para a queda da inflação e, consequentemente, dos juros, e também para a retomada do crescimento. A promessa eleitoral de desmontar a política de paridade de preços da Petrobras parece estar muito longe de ser cumprida. Consultorias e analistas fizeram cálculos e acham que ainda há espaço para um novo corte de 9% no preço do diesel nos próximos dias e semanas e também no litro da gasolina vendido pela Petrobras. Do Rio, Rodrigo Viga. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o economista André Galhardo para saber quais serão os impactos dessa redução para a população. André, bom dia para você, amigo. Daniel Caniato está pensando que só ele que tem amigo aqui na Jovem Pan. Eu também tenho minhas amizades aqui da economia também. André, muito bom dia para você, muito bom ter você aqui no Jornal da Manhã. Já conta quais são os impactos dessa redução. Bom dia, Paula, bom dia, Daniel, bom dia a todos os telespectadores. A gente viu aí que, apesar da queda, talvez o preço não chegue exatamente da forma como gostaríamos ao bolso dos consumidores. É importante dizer o seguinte, o que o governo está fazendo neste momento é tentar suavizar essa recomposição, essa reoneração de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, mesmo que a Petrobras esteja se esforçando para reduzir o preço dos combustíveis às distribuidoras, parte desse movimento é apenas para fazer com que o consumidor não sinta tanto o impacto dessa reoneração
de impostos, porque o governo está sendo cobrado, né, para fazer uma política fiscal de recomposição de impostos, de menos gastos, etc. É isso que o Ministério da Fazenda tem prometido e parte disso passa pela reoneração dos combustíveis. Os cortes feitos nas refinarias vai ajudar a amortecer o impacto da reoneração dos impostos para a população. Isso é importante. Pois é importante, então, só a gente deixar claro para as pessoas que nos acompanham, André, então, em função desse ICMS fixo que será cobrado a partir do dia 1º de maio, então, muito provavelmente, essa redução não chegará às bombas. Então, a partir da próxima semana, muito provavelmente, essa redução não será sentida para o grande público? Talvez, a gente precisa ainda olhar algumas questões, né? Por exemplo, a gente viu, e eu ia fazer esse comentário, tinha anotado aqui para conversar com vocês, que a Petrobras ainda existe um espaço para a Petrobras cortar o preço do diesel e da gasolina. Segundo cálculos da Associação Brasileira de Empresas Importadoras de Combustíveis, a gasolina brasileira está 17 centavos mais cara do que a gasolina internacional. Então, existe espaço. Não é que não vai chegar no bolso do consumidor. O fato a ser comemorado neste instante é que não haverá aumento. Nós fizemos um esforço, eu não acho ruim, no ano passado, de diminuir o custo dos combustíveis no mercado doméstico. Como o ex-presidente não conseguiu mudar a política de preços da Petrobras, ele optou por reduzir o ICMS, tirar os impostos federais sobre gasolina e diesel, e isso ajudou, inclusive, a diminuir a inflação no Brasil ao longo de 2022. Só que a conta chegou. A gente precisa agora desses impostos novamente para poder fechar as contas do governo. É simples. Então, como fazer isso sem prejudicar ainda mais a população brasileira, que mesmo diante de um processo de diminuição da inflação, continua sentindo o aumento de preços? Como fazer isso? Parte dessa resposta está nos recentes cortes do preço do diesel e da gasolina feitos pela Petrobras. Então, a expectativa é de que a gente suavize essa reoneração dos impostos sobre os combustíveis e, em alguma medida, se possível, inclusive, o consumidor tenha a percepção de que o preço do diesel e da gasolina caiam na bomba nos próximos dias. Então, existe mais espaço para cortar. Eu acho que em alguma medida, esses cortes chegarão ao bolso dos consumidores e, melhor de tudo, nós estamos fazendo uma recomposição fiscal, nós estamos buscando novas receitas para fechar as contas e tentando fazer e mesmo fazendo essa recomposição, o aumento de preço não chega ao bolso do consumidor. Perfeito. André, eu queria uma explicação sua agora, uma explicação mais técnica, mais econômica mesmo, sobre como é repassado o valor desse combustível ao consumidor final. Tem aí a margem de lucro do distribuidor, tem a junção aí de imposto, tem dólar, tem o barril lá fora. Como que é repassado tudo isso para quem está nos ouvindo? Olha, Paula, tem uma coisa importante, né? E foi dito já numa das entrevistas, numa das sonoras gravadas. A gente tem uma recente redução do preço do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo Brent, cotado em Londres, que é a referência para a Petrobras, voltou para a casa dos $70. Ele estava em $70 o barril há um mês, mais ou menos, quando a Organização de Países Exportadores de Petróleo decidiu cortar a produção, porque tem uma demanda mais fraca no mundo inteiro. E o preço do barril de petróleo saiu de $70 para $85 o barril. A Petrobras acabou não produzindo um aumento de preços aos consumidores imediatamente, porque isso foi muito volátil, né? Causou bastante variação no preço. Só que o preço, ainda bem que ela não se movimentou, porque o preço voltou a cair, agora se encontra de novo abaixo de $80. Então, parte da composição dos preços do combustível doméstico vem da cotação do barril de petróleo no mercado internacional, que teoricamente deve continuar caindo, porque a nossa expectativa é de que a economia europeia e a economia norte-americana, principalmente, vão desacelerar a partir de 2023 por conta do aumento de juros. Eles também estão sofrendo com juros altos, como o Brasil está sofrendo com juros altos neste momento. Então, o preço do barril de petróleo Brent vem caindo no mercado internacional e isso vem abrindo um espaço para que a Petrobras corte os preços dos combustíveis aqui no mercado doméstico. A grande dificuldade neste momento é que parte destes cortes não serão sentidos pelo consumidor por conta da reoneração dos impostos federais
e estaduais sobre os combustíveis. Aí é importante ressaltar o seguinte: a grande vitória para a gente, né, não é nem do governo, para os consumidores brasileiros, é que a gente precisava desses impostos para fechar as contas públicas. A gente precisava reonerar os combustíveis com impostos federais e estaduais. Ok. A grande vitória para a população brasileira neste momento é que os cortes que a Petrobras tem feito, sem ferir a política de preço que a Petrobras já praticava desde o governo Michel Temer, tem sido suavizado, esses cortes têm suavizado a potencial reoneração de impostos sobre combustíveis e a reoneração de fato, né, que tem sido feita de forma escalonada. Então, mesmo que isso não tenha um impacto direto para o bolso do consumidor, a gente tem que pensar que não fossem os cortes que a Petrobras tem feito, a situação estaria muito pior e a inflação voltaria a subir antes do que a gente está projetando. Agora, André, essa semana a Petrobras aprovou os nomes indicados pelo governo federal para o Conselho. Inclusive, houve a ratificação do nome de Jean Paul Prates na presidência. Então, oficialmente, agora a Petrobras está sob nova direção e, claro, que agora aumentam as especulações sobre a possibilidade de mudanças na política de preços. O próprio presidente Jean Paul Prates já chegou a sinalizar que poderia alterar as regras de formulação de preços. Queria uma rápida análise, uma rápida avaliação sobre essa possibilidade de mudança na política de preços da Petrobras e quais são os riscos em não adotar a paridade internacional nesse caso. Olha, Daniel, excelente pergunta. O Jean Paul Prates realmente já falou publicamente que a política de preço da Petrobras era não usou esse termo exatamente, mas uma aberração para a economia brasileira. Isso porque a gente sentiu o pior desta política durante uma das piores fases da nossa vida do ponto de vista econômico. O brasileiro viu o preço do arroz sair de R$ 13 para 50, ao mesmo tempo em que viu a gasolina sair de R$ 3 para quase 8. Isso por conta de uma política da Petrobras. No mesmo momento em que nós víamos a nossa taxa de desemprego subir rapidamente e o empobrecimento geral da população brasileira. Neste momento, nós temos um cenário mais aprazível. Eu acredito que, mesmo tendo falado publicamente contra a atual política de preço da Petrobras, o Jean Paul Prates ele deve fazer uma certa mistura entre as duas coisas. Primeiro, porque o cenário internacional tem produzido uma situação em que a Petrobras pode cortar os preços sem ferir a atual política, o que é bom para os acionistas da Petrobras e em alguma medida bom para a população brasileira, e pode optar, claro, se achar prudente e necessário para a população brasileira, realizar cortes para ajudar nesse processo de desinflação que a gente tem visto na economia brasileira. É muito importante a gente atuar não só de forma artificial, mas de forma propositiva para diminuir os preços no Brasil e abrir caminho para que o Banco Central comece logo a cortar a taxa básica de juros, porque sem ela não adianta nem comemorar muito o frete mais barato, ainda que os cortes de combustíveis chegassem aos consumidores, o nível de atividade econômica tende a ser cada vez menor, porque a taxa de juros no Brasil, neste momento, é proibitiva. André, então a gente tem essa redução a partir de hoje no diesel. E qual que é a expectativa para os demais combustíveis, né? Tem alguma influência aí entre a guerra na Rússia e na Ucrânia? A gente acompanhou nos últimos anos, um ano pelo menos, né? Esses aumentos consecutivos no preço da gasolina. Quais são as expectativas aí para os próximos meses? Isso na sua avaliação, na sua análise. Olha, Paulo, excelente pergunta, porque assim, a gente tem visto gargalos produtivos na guerra da Ucrânia. A guerra na Ucrânia tem produzido o efeito contrário, né? Tem disponibilizado menos petróleo para o mundo, ainda que o Rodrigo Viga tenha trazido aqui que o Brasil recebeu navios russos. De modo geral, no mundo, a gente tem uma oferta menor de petróleo, e é isso que acaba importando para a gente. Não adianta a gente receber petróleo barato se o mundo todo tem um petróleo mais caro. Então, de modo geral, há um processo de readequação da oferta produtiva de petróleo, tanto é que mesmo com o corte anunciado pela OPEC, que é a Organização de Países Exportadores da Commodity, o preço voltou a cair. Isso porque, no entendimento do mercado, o Banco Central dos Estados Unidos vai operar mais um aumento de juros na semana que vem, na quarta, no dia 3. Isso deve fazer com que a economia americana perca cada vez mais a dinâmica, cada vez mais tração ao longo de 2023. Uma demanda menor nos Estados Unidos, uma demanda menor na Europa,
por petróleo, por qualquer outro combustível, a tendência é que o preço no mercado internacional continue caindo. Isso deve abrir caminho para que a Petrobras opere novos cortes, tanto na gasolina quanto no diesel, sem ferir a política de preço da Petrobras. Essa é a parte boa que o Jean Paul Prats pega neste momento. Claro que tudo pode mudar, porque a gente tem uma guerra em curso, a gente ainda tem gargalo produtivo produzido pela própria guerra da Ucrânia e pela própria pandemia, né? Cabe lembrar que os impactos são de longo prazo. Tudo isso deve colaborar para que a gente tenha a possibilidade de fazer cortes no preço dos combustíveis e, consequentemente, como eu disse, a gente ajuda a diminuir a inflação, o processo de diminuição da inflação continua em curso, e isso é bom para que o Banco Central opere uma política monetária um pouco mais condizente com a nossa realidade. É isso, sobre essa redução de quase 10% no preço do diesel, nós conversamos com o economista André Galhardo. André, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom sábado para você. Até mais, tchau. Eu que agradeço, até mais.